Olá pessoal, hoje é dia 24 de novembro de 2021. Saiba que as práticas do desapego são essenciais para se transformar a vida humana. A transformação da vida humana para a vida recebida de Deus, um ser absolutamente divino, feito à imagem e semelhança dele. Sem essas sinceras práticas, nada irá mudar a vida, mesmo que a pessoa ore a vida toda, porque o eu-ego permanecerá no interior, na mente da pessoa. Aliás, tudo irá só piorar, pois o eu-ego é um contínuo fantasma aterrorizador da vida das pessoas. Pratique oferecer todas as suas ações, reações e decisões para Deus. Porque até então, todos os apegados só ofereceram as suas ações, reações e decisões para o eu-ego, para os quereres e para as aversões do eu-ego. Por isso que a gente deve oferecer todas as ações, reações e decisões para Deus, pois oferecer a Deus é servir a Deus. Tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, reações e decisões vão servir a Deus. E quem serve a Deus fica protegido pela lei da causalidade. Porque quando ele oferece a Deus, ele está oferecendo uma causa, criando e oferecendo uma causa divina que trará consequências divinas. Mas oferecer ao eu-ego só criará causas negativas e trará consequências e resultados negativos para a vida. E ninguém escapa dessa lei da causalidade. Afinal, servir a Deus cala os quereres egoístas, mesquinhos, gananciosos do eu-ego, eliminando assim todas as causas negativas que fazem nascer as consequências ou os resultados negativos na vida. Muitas pessoas ignoram por que recebem tantas consequências negativas, porque tantos fatos e circunstâncias ruins acontecem na vida. A causa é muito simples. Criou-se um dia causas negativas e simplesmente estão recebendo os resultados, as consequências negativas na forma de fato, fenômeno, ocorrência e circunstâncias da vida. E mais, servir a Deus é servir ao eu-alma, é servir a si próprio. Afinal, ambos são idênticos. Por isso que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E pratique com toda a sinceridade, isto é, sem as interferências dos quereres e das aversões. Isso é vital, isso é importantíssimo, pois só as práticas sinceras e puras limpam a mente e alcançam a sua alma também pura. Então toda prática deve ser pura para alcançar a alma também pura. Porque a alma também é feita à imagem e à semelhança pura de Deus. E sem essa condição da pura sinceridade, as práticas não passam de um engodo, uma mentira do eu-ego puramente maldoso e trapaceiro. Lembre-se, o eu-ego te torna num ser com tendências obsessivas e compulsivas para o mal, embora as pessoas apegadas fiquem convencidas de que estão fazendo o bem. E isso é inverter a natureza divina do eu-alma e se convencer que o eu-ego ele faz coisas boas para a vida. E essa inversão de valores ocorre porque o apegado se identifica como o eu-ego. De fato, o apegado está fazendo o bem, entre aspas, para o maldoso eu-ego. E por essa razão, os apegados fazem o mal, convencidos que estão fazendo o bem. Porém, é o bem, entre aspas, para o maldoso eu-ego. Mas o bem em prol do mal é um puro convencimento
desse eu ego absolutamente maldoso. O eu ego, ele impõe sempre esses convencimentos de que estão fazendo bem, que é preciso cumprir com a responsabilidade, que você tem que querer trabalhar, querer sustentar a sua família, querer dar uma boa educação para os filhos, etc. E esse querer, as pessoas apegadas pensam e se convencem que estão fazendo bem para si e para a família, quando na verdade são todas causas negativas que trarão consequências negativas para a vida. E essa é a maior ignorância de todos os apegados. E isso se torna num grande bloqueio para as sinceras práticas do desapego. Afinal, se o apegado está convencido que está fazendo o bem, entre aspas, então largar o bem que está fazendo será fazer o mal, ou deixar de fazer o bem para si próprio. E essa é a lógica absurda e invertida que o eu ego impõe na vida dos apegados. E o pior, os apegados pensam que deixar de querer é deixar de fazer o bem para si próprio, é abandonar a si mesmo. E isso ele não quer e nem tem coragem de fazer, abandonar a si próprio e os seus apegos. Por isso, os apegados sentem equivocadamente dificuldades em praticar o desapego ao eu ego, pois sentem que estão abandonando a si mesmo e a tudo e todos aos quais têm apegos. E isso é fazer o mal para si e para tudo e todos aos quais é apegado. Enfim, o eu ego coloca o apegado numa verdadeira teia de aranha e embola e confunde totalmente a mente do apegado. E desfazer dessa teia de aranha embolada na vida é preciso do conhecimento teórico sobre a espiritualidade, mas o mais importante, obviamente, são as práticas sinceras do desapego, a eliminação desses quereres voltados ao mundo material inferior. Portanto, vai eliminando todos esses quereres que as aversões e as negatividades vão desaparecendo naturalmente, conforme você vai eliminando os quereres, toda dualidade criada pelo quero vão se desfazendo da sua mente. Todo quero cria pelo menos um oposto, que é o não quero, ou criam vários não quereres. E isso é o que cria as negatividades na vida. E, simultaneamente, vá praticando o que é da sua real e verdadeira natureza, semelhante ao Criador. Vá praticando paciência, porque é da sua natureza. Vá praticando compaixão, porque é da sua natureza. Pratique amor puro, sincero, porque é da sua natureza. Vá praticando desapego e, simultaneamente, vá praticando fé inabalável em Deus, porque é da sua natureza, é da natureza do eu-alma divino. E jamais pratique para obter qualquer benefícios, vantagens, segurança, conforto, ou por medo ou por estresses. Eu vou praticar porque eu vou me tornar num próspero por merecimento. Aí é puro ego, o puro ego que está funcionando. Eu vou praticar desapego porque aí eu me livro dos meus medos, estresses e preocupações. Esse é um puro querer, tá certo? É simplesmente praticar as virtudes porque é da sua natureza, ponto final. Assim como o sol ilumina porque é da sua natureza. Não pode e nem deve existir motivos ou justificativas
para se praticar. Tem que praticar simplesmente porque desapego é da sua natureza. E nem faça o bem, entre aspas, para os outros, a fim de melhorá-los. Por exemplo, para os filhos. Muitos pais pensam em fazer o bem para os filhos, para que eles melhorem. Pois quem tem que melhorar os outros são eles mesmos. Você só pode servir de exemplo através das suas próprias transformações. Então, não tem como melhorar os outros sem a sua própria transformação em um ser virtuoso e divino e desapegado. E lembre-se, a prática do desapego é essencial para eliminar a ignorância de querer extrair felicidade, paz, harmonia, a merecida prosperidade através do mundo material inferior. Mas todos os apegados querem extrair felicidade, paz, segurança, prosperidade do mundo material inferior, sendo egoísta, materialista, ganancioso, mesquinho, etc. Então saiba que os quereres é para beneficiar, entre aspas, o eu-ego, que jamais será feliz, jamais terá paz, harmonia e prosperidade merecida. Então as pessoas correm atrás dos quereres e se dedicam aos quereres apegados e egoístas para beneficiar o eu-ego. Mas o eu-ego é 100% maldoso, 100% venenoso e absolutamente ilusório e inexistente. Então, dedicar a vida, correndo atrás dos quereres apegados e egoístas para beneficiar o eu-ego, é uma missão simplesmente impossível, porque o eu-ego jamais terá paz verdadeira, felicidade, harmonia e tranquilidade verdadeira. Então, lembre-se, o inferior nada pode oferecer de superior para a vida das pessoas. E todo apegado estão procurando as coisas no mundo inferior. E todas as coisas que ele almeja, que é a paz, felicidade, tranquilidade, harmonia, etc., são qualidades, características do mundo superior, do mundo de Deus e do eu-alma. Portanto, querer melhorar a vida através do inferior é exercitar a mais pura ignorância. Daí o desapego ao eu-ego ser absolutamente mandatório. Além do que, os apegados querem uma vida fácil, como todos os egoístas, gananciosos e materialistas fazem, sempre se utilizando dos meios mais fáceis e vantajosos para se beneficiarem desse mundo material inferior. E pior, utilizando só de sentimentos e quereres venenosos e negativos. Mas se convence que estão dando o seu máximo e conquistando o inferior com suor e dedicação. Saiba que todo suor e dedicação para se conquistar com egoísmo o inferior é o mesmo que cavar a própria cova tão profunda que nada mais enxerga, a não ser as trevas da própria ignorância e os sofrimentos impostos pelo eu-ego. Por isso, o desapego ao eu-ego ser absolutamente imperativo. E ainda existem os apegados que querem a vida fácil e egoísta. Eles querem uma vida tão fácil que continuam sendo egoístas e continuam orando a Deus para que seus quereres, os seus pedidos e desejos egoístas, materialistas, gananciosos sejam realizados por Deus. Mas esses, mesmo os apegados, não possuem a coragem, a força, a determinação, não possuem a fé, a sinceridade de primeiro conquistarem o reino de Deus, o reino do amor desapegado.
e continuam apegados e orando a Deus, querendo que Deus aprove e abençoe o eu-ego absolutamente venenoso, mesquinho e inexistente, quando a própria pessoa é feito à imagem e semelhança de Deus. E a ignorância maior é o apegado que se identifica como sendo o eu-ego. Ele chega ao ponto de dizer que conhece a si próprio. Como que alguém que se identifica como sendo o eu-ego pode dizer que conhece a si próprio, que conhece o seu próprio caráter, a sua própria personalidade, e ainda dizer, eu sei como eu sou? Essa é a maior mentira, é a mentira mais deslavada, desvergonhada dos apegados. Como o apegado pode declarar que conhece a si próprio se ele não é o eu-ego que ele pensa que é? Por isso, em se tratando de apegados, ninguém conhece ninguém de verdade, mesmo porque o apegado possui quase que infinitos quereres e aversões. E isso significa que o apegado pode ter quase que infinitas e diferentes ações, reações e decisões absolutamente imprevisíveis, mas sempre negativas. Diferentemente do eu-alma, que nunca sai do espectro do amor verdadeiro, puro, sincero, contínuo e divino. Nunca sai das suas virtudes recebidas de Deus, e isso nunca muda eternamente. Não é por menos que, por exemplo, muitos apegados têm várias surpresas desagradáveis, por exemplo, após o casamento, ou após formarem uma sociedade de negócios. Em resumo, em Deus você pode confiar, pois Ele nunca muda em suas atitudes de puro amor. Mas nos apegados é impossível prever as suas atitudes ou pensamentos absolutamente venenosos. Por isso, o desapego é essencial para a vida. Desapegue-se e conhecerás o eu-alma eternamente divino. Boas práticas para todo mundo, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.